Aí, gente, ó, falei pra vocês que a conversa de hoje é muito séria, é muito importante e como é importante a gente ter informação. A afasia e outros danos neurológicos. Sabe o que é afasia? Vamos conversar. Acompanhe esse VT agora. Venha com a gente aqui no Bendita Hora. Recentemente, veio a público que o ator Bruce Willis foi diagnosticado com um distúrbio chamado afasia. A família do ator, famoso por filmes como Duro de Matar e O Sexto Sentido, anunciou que o mesmo irá interromper sua carreira profissional por tempo indeterminado para tratar de sua saúde. A afasia não é uma doença, mas sim o nome dado a toda e qualquer alteração de linguagem que afetam funções como a capacidade de falar ou se expressar verbalmente, a compreensão da linguagem verbal, a leitura e a capacidade de escrever. Segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, esse comprometimento ocorre após um dano cerebral. A causa mais comum é o AVC, mas também pode ocorrer após um aneurisma, tumor cerebral, infecções cerebrais e alguns tipos de demência. Muitas são as doenças neurológicas que nos preocupam, mas conhecê-las é a melhor maneira de enfrentá-las. Acompanhe o nosso papo de hoje. Zé Nelson, ele tá lá. Gente, a gente está recebendo aqui na Rede Vida de Televisão, olha que maravilha, duas pessoas muito especiais. Dr. Vanderlei Cerqueira, neurologista. Seja bem-vindo, muito obrigado, Dr. Vanderlei. Obrigado a vocês A todos. gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje, a gente vai para conversar sobre esse assunto. O Dr. Vanderlei é especialista em neurocirurgia há 35 anos. Olha que coisa, hein, gente? Há 35 anos, nos hospitais da Rede Dor e Albert Einstein. Olha que beleza. Não é qualquer um não, viu, gente? Tá pensando aqui, olha aqui, tá vendo? Não é qualquer um não. É qualquer um, sim. E também aqui, não é qualquer um não, porque quem tá aqui com a gente é Fernanda Papaterra, fonoaudióloga. Olha aí, fonoaudióloga, especialista em afasia. Em 2002, fundou a Associação Ser em Cena, que é uma associação maravilhosa que atende gratuitamente portadores de afasia. E a gente estava conversando, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estava conversando até que eu conheço gente que que fez lá, né? Teatro, né, com vocês, né? Senhora, né? Ela falou que não pode falar senhora. Eu também não. Você vai explicar pra gente, né, direitinho como que funciona essa associação. Gente, a gente vai começar. Quando a gente fala afasia, doutor e Fernando, quando a gente fala afasia, quase ninguém sabe o que é. Quase ninguém sabe o que é. Aí a pessoa vai querer entender e tal. O que é afasia? Afasia, o que é? Eu vou simplificar bastante, isso. Bem simples, tá? A afasia faz parte das alterações da linguagem, tá? Ah, Na sei. linguagem. Então, a gente recebe uma informação, nós recebemos uma informação, essa informação ela é processada, conectada e aí nós falamos, emitimos a palavra, ou articulamos a palavra que vai ser a fala, tá? Interessante. Então, isso tudo está interagido no cérebro. E no cérebro tem regiões específicas da fala para receber a informação, receber a palavra, processar. Aí entra todo um pensamento, todo o lado cognitivo, ideias, qual que é a sua formação, qual que é a sua instrução, e aí você vai emitir a comunicação, nessa fala. Tá? E aí existem, todos nós, o cérebro ele não processa letras, o cérebro processa fonemas. Fonemas, isso é importante, Isso é fonema. fundamental. Então, tem as áreas no cérebro, hoje em dia já está caindo bem essas ideias, não são regiões específicas para cada função. Existe uma conexão, existe uma coisa chamada rede neural. Claro que doenças específicas em uma área ou outra área do cérebro, se estiver lesada, se estiver doente, ou o cérebro como um todo, eu vou ter uma manifestação daquela doença. E essa que nós estamos falando hoje é a afasia. Engraçado, então não é um problema que fisiológico. Não é um problema, não tem aqui nada a ver. Não, isso aqui é a articulação da palavra. É o fato dela não chegar para ser articulada. Chegar, processar, conectar no cérebro, existe uma região de conexão entre onde eu recebo lá no cérebro, a região temporal. Tem uma
conexão, uma circunvolução, que a gente chama de feixes, que vão na parte frontal, na mais interior, na parte anterior, e através de toda a sua formação, a sua memória, o lado afetivo, a instrução, a sua hereditariedade, você vai conseguir se expressar melhor. Interessante. Independente do nível socioeconômico e cultural. Interessante. O Fernando, então, a gente recebe o conhecimento, aliás, recebe a informação, o entendimento, sabe? E não expressa. Exatamente. Muita gente fala assim, por exemplo, uma das causas de afasia é o AVC, que é a causa mais comum. Sei. É o AVC. Então, tem gente que fala assim, tal pessoa teve um AVC e perdeu a fala. A pessoa acha que a pessoa não consegue falar porque ela não tem voz. Mas não, como o doutor explicou agora, é todo um processo muito mais anterior, muito mais complexo, que envolve, né, até a linguagem da pessoa, o conhecimento da pessoa, a memória e tudo mais. Então, na afasia, a pessoa pode ter um comprometimento de recepção, ela pode não entender o que os outros estão dizendo. Pode não entender. Pode não entender também. E ela pode não conseguir expressar, ela pode conseguir entender e não conseguir expressar. E existem muitos tipos de afasia, porque elas dependem, primeiro, do local da lesão, da extensão da lesão e também do background da pessoa, de como era a linguagem dela anteriormente à lesão, digamos assim. Porque as pessoas não têm a mesma linguagem. Se eu contar para você uma história e contar para várias pessoas a mesma história, cada um vai contar de um jeito. Diferente, é verdade. Cada um tem uma sintaxe diferente, tem um vocabulário diferente, tem uma fluência, uma capacidade de fluir, né? E vai contar isso diferente também. Vai contar isso diferente, né? Então, quando existe a lesão, cada pessoa, né, reage de um jeito e dependendo desses fatores todos. E para a recuperação, que é o fonoaudiólogo que recupera isso, lógico que a gente considera todos esses fatores e também o fator da motivação. A motivação é muito importante, o entusiasmo da pessoa em querer reabilitar aquilo. Agora, doutor... Dependendo do paciente, da idade do paciente, da patologia, a gente sabe que às vezes a afasia não tem cura. Então, isso que... Ela não tem. Não tem cura. Mas aí, ela quer se expressar, ela está estressada, ela está nervosa, ela está agitada. Então, você vai tratando essas manifestações. Agora, a fonoaudiologia é extremamente importante. Olha aí, tá vendo? É o processo de, vamos falar a palavra para todos entenderem, é a reabilitação da fala. Agora, é um sofrimento muito grande para a pessoa, um sofrimento dela, ela não conseguir expressar, embora ela entenda e aquilo não consiga... Pode acontecer isso. Existem várias manifestações. Às vezes a pessoa, hoje em dia, vou dar um exemplo bem típico, né? A doença de Alzheimer. É uma doença que nós chamamos neurodegenerativa. Ela vai degenerando. Tem degeneração, tem placas específicas entre as sinapses, entre onde os neurônios se comunicam, e aquilo vai sendo progressivo ao longo do tempo. Tá? Então, aquilo vai acometer regiões onde eu vou receber informação, onde a rede neural nessa conexão vai estar alterada e também a região que eu vou conectar, que eu vou expressar. Mas não pode esquecer que no cérebro hoje tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Tá? Antigamente tinha a ideia que a gente, assim, nós tínhamos milhões de neurônios ou bilhões de neurônios e morríamos. Eu vi falar. Algumas lesões. Não existe isso. Não existe. O cérebro. Gente, sempre achei dizendo, não é. O neurônio não faz mais neurônio. Não faz mais. Nós estamos sempre produzindo. Algumas regiões, principalmente o hipocampo, na região da memória, nós estamos sempre produzindo neurônios. Tá? Não tem células tronco hoje? Então tem uma célula tronco de neurônio ali que vai ajudando tudo isso. Mas eu não posso esquecer que a nossa população está envelhecendo. Mais doenças estão sendo diagnosticadas. Está vivendo mais tempo. Está vivendo mais tempo. Então, o envelhecimento não significa doença. O envelhecimento significa que eu vou ter mais problemas no dia a dia. E aí, o que a gente está fazendo? Mais diagnósticos, mais atenção, mais preocupação, requerendo mais uma medicina de precisão, requerendo apoio de outros profissionais, e aí o custo médico vai aumentando cada vez mais. O pessoal falava, antigamente a pessoa não tinha essa doença, mas também não chegava a ter vida para ter essa doença, né? Mas, assim, a partir da década do presidente Bush pai,
foi decretado um período chamado a década do cérebro, nos Estados Unidos, onde bilhões de dólares foram investidos. A partir daí, todo o conhecimento da neurociência evoluiu muito. Interessante. Continua evoluindo. Nós não podemos esquecer, existe um espanhol chamado Santiago Ramón y Cajal. Foi a primeira pessoa a ganhar ganhou o prêmio Nobel sobre o estudo de neurônio em 1908. Lá no finalzinho do século, 1898, ele começou a desenhar, a estudar. Não tem 150 anos isso. Não, e a medicina naquela época estava... É a última fronteira. A neurociência é uma das últimas fronteiras de conhecimento. E olha o quanto que está melhorando e o quanto que a gente tem que aprender. Então, Agora... isso que a Fernanda falou. Onde é que estavam esses doentes que tinham afasia, ou tinham ela falou autismo. Não, na minha opinião, esses pacientes sempre estiveram aqui. O problema é que a tecnologia está evoluindo, e a gente consegue... a formação médica está melhor, a formação paramédica está melhor e estamos fazendo mais diagnóstico e, consequentemente, tratando melhor. Fernanda, uma pessoa chega com afasia para você. Eu imagino que é um trabalho hercúleo de uma fonoaudióloga trabalhar com ele. Você escolheu as coisas difíceis da fonoaudiologia. Eu tenho paixão por reabilitar. Porque paixão. Não é um exercício vocal, não. Não, é neurológico. Neurológico. Eu sou uma fonoaudióloga neurológica. Né? E ele chega para você já com diagnóstico de afasia. Nós fazemos o diagnóstico Também de afasia. Sim, a fonoaudióloga faz o diagnóstico de afasia, nós fazemos todo um protocolo, uma avaliação de fala e linguagem. Sim. E aí vemos o tipo da afasia. Lógico que exames de neuroimagem ajudam, logicamente, mas eu preciso saber, por exemplo, se esse paciente repete, se ele nomeia, se ele faz uma frase, se ele está entendendo o que eu estou dizendo. Escrever, ele escreve? Escrita também é importante. A escrita também é comprometida, porque a comunicação oral e escrita é comprometida na afasia. Porque, na verdade, é aquela questão neurológica. Chegou, mas ele não sabe, também é... Porque, às vezes, o leigo, né, a pessoa tem afasia, a pessoa quer falar, né, tá lá no hospital, e aí o familiar fala, toma aqui uma lousinha, ou toma um caderno, escreve, e a pessoa não consegue escrever também, porque a comunicação está prejudicada. A comunicação. Às vezes, até o gesto está prejudicado. Olha, às vezes, a gente não consegue nem, por exemplo... posso contar um exemplo? Sim, é interessante. Os exemplos são interessantes. Uma vez uma paciente minha queria dizer, a compreensão dela era muito boa, mas ela não conseguia expressar. Ela não conseguia nomear. Se você desse, por exemplo, um copo para ela, ela sabia para que servia, mas assim, como se chama isso? Se você desse duas opções, o copo ou uma jarra, ela sabe que é copo, mas ela não conseguia nomear. E ela queria dizer... que tinha acontecido uma coisa na casa dela e que era na piscina. E eu não sabia que a casa dela tinha piscina. Aí ela pegou e ela desenhou um quadradinho assim, e aí eu dizia assim, mas é na mesa? Não. É no quarto? Não. É na sala? Não. E ela falava, não é, outro lugar. Ela, às vezes, uma fala automática ela tinha, mas ela não conseguia nomear. Eu falava assim, faz um gesto para ver se eu consigo entender o que é. Quer dizer, era só ela dar uma nadadinha. Mas não vinha isso. Ela não conseguia fazer. Tem pacientes, por exemplo, você mostra uma caneta, ele não sabe que aquilo é uma caneta. Para que serve? Aí ele fala, de um jeito, ou gesticula, porque o gesto também... É uma língua... É uma manifestação da linguagem. Mas que pode ser perdida também. Pode ser perdida ou não. Dependente. Tem pessoas, por exemplo... Isso depende do grau da afasia? Depende do tipo de afasia, do grau de afasia. Cada pessoa é cada pessoa. Por exemplo, as pessoas do teatro, que eu gostaria de falar depois, mais tarde, tem pessoas que são... que fazem gestos e que são muito expressivos e que não conseguem falar. Né? E outros conseguem um pouco, outros conseguem frases, outros conseguem até... Existem todos os graus, até pessoas que disfarçam e que conseguem até trabalhar, substituir uma palavra por outra. Então, quando a gente diz que a afasia não tem cura, eu posso dizer, eu tenho 47 anos de fonoaudiologia nas costas.
Então, eu me formei em 74, eu tenho bastante experiência. Eu tenho pacientes que eu posso dizer que são exafásicos, porque a afasia deles foi decorrente de um AVC, por exemplo, ou de um traumatismo, uma coisa que já aconteceu e que agora, né, uma explosão que eu só tenho que reconstruir. Agora, existe, né, como o doutor falou, uma afasia que infelizmente, é a afasia do Bruce Willis, que todo mundo está falando de afasia agora, que ela se chama afasia progressiva primária. Por que ela é primária? Porque ela não é secundária a nenhuma condição. Por exemplo, como um AVC, um traumatismo, uma encefalite, ela é um problema degenerativo. Então, esta realmente não tem cura. Agora, e ela está incluso, nesse caso que ela está especificando, está incluso nos grupos dos pacientes com demência. Com demência. Entendi. Um tipo... Então, existe o Alzheimer, existem outros tipos de demência. E existe a afasia progressiva primária. Vamos entender aqui, a afasia, o que pode provocar uma afasia? Bom, eu gostaria de falar duas coisinhas antes, tá? Fala. Que é fundamental. O nosso cérebro é dividido em hemisfério direito... Isso aqui tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? Hemisfério é metade. 90%, quase 99%, a dominância onde o centro da fala está do lado esquerdo, tá? A parte da frente do cérebro aqui que eu não sei o que é. Frente aqui. Aqui, ó. Aqui, a frente aqui, tá? Frente, lateral, região occipital. E aqui é o temporal. Então, aqui a gente recebe, é uma região chamada de Wernicke. Aqui é frontal, é a região de Broca, ou Broca. Aqui é visual. Então, na escrita, na leitura, tudo é integrado. Então, isso que a doutora Fernanda falou, tem aquela explosão, eu usaria uma palavra assim, existem as conexões, as redes neurais, as comunicações. Voltando um pouquinho, então, todos nós, quem é destro, quem escreve com a mão direita, o centro da fala está predominantemente do lado esquerdo. É o contrário. São cruzados, vou usar a palavra, cruzados, tá? Claro que existe aqueles que têm a predominância do lado direito, que é um número menor, tá? Tem aquele que é ambidestro. Também é. Ambidestro. Então eu tenho o destro verdadeiro, eu tenho o canhoto verdadeiro e aquele que era canhoto que os nossos avós falavam assim, você vai escrever com a mão direita. Forçava você a escrever com a mão direita. Antigamente era coisa do diabo, sabia? Na Idade Média. Escrever com a mão esquerda era coisa do diabo. A minha avó prendia a mão do meu irmão para forçar a mão direita. Coisa do diabo, isso. Então existe esse lado todinho. Então a gente sabe que dependendo do local da lesão, claro, com um grande número, se você tem uma lesão só na região da fala, você não compreende ou você não se expressa. Mas aí que está, o lado direito às vezes substitui. Compensa? Compensa pela conexão, pela essa plasticidade. Anterior, às vezes, compensa posterior, o superficial compensa o profundo compensa o superficial. Então, essa conexão é extremamente importante, que chama-se neuroplasticidade. Nossa, que E aí que entra a reabilitação. Aí que é a reabilitação, que é fundamental. Porque aí, se tem essa neuroplasticidade, a gente tem essa esperança dessa... Não tem a fisioterapia motora? Então, tem a fisioterapia. Tem a fonoaudiologia para também nos ajudar. Então, e é o mesmo fato, de repente, se forçar, como diz, forçava a escrever com outra mão. Esse foi um exercício que fez com que, de repente, eu começasse a escrever com a outra mão. Mas aí a pessoa não não é doença. Não é doença, né? Ela recebeu como hereditariedade e é genético isso dela. É.